O sol da manhã brilhava forte sobre a pista do aeroporto Charles de Gaulle, enquanto os passageiros começavam a desembarcar lentamente do voo 843. Ainda trajando o uniforme impecável da companhia, Helena descia as escadas do avião com a mesma leveza que exibia ao servir champanhe a bordo. Seu sorriso protocolar escondia o turbilhão que se passava dentro de si desde a noite anterior. O beijo de Morten no compartimento de descanso ainda queimava nos lábios dela, como uma lembrança proibida. A noite havia sido breve, mas intensa. Conversas sussurradas, confissões inesperadas, e olhares que diziam mais do que palavras poderiam. Ele era diferente de tudo o que ela conhecera. E, ao mesmo tempo, perigosamente próximo de tudo o que ela prometera evitar. Morten a esperava no saguão do aeroporto, com um café quente nas mãos e um olhar cúmplice. O combinado era simples: passariam o dia juntos em Paris antes do próximo voo, sem rótulos, sem promessas. Apenas dois desconhecidos que haviam se encontrado entre nuvens, e agora desafiavam o chão firme da realidade. "Dormiu bem?" perguntou ele, entregando-lhe o café. "Dormir não foi fácil", respondeu ela, com um sorriso contido. "Mas não por causa do voo." Caminharam pelas ruas de Montmartre como dois turistas apaixonados. Helena ria das piadas de Morten, enquanto ele mostrava um francês impecável, ao pedir croissants numa pequena boulangerie. Ela se sentia leve, como não se sentia havia muito tempo. O peso do casamento morno com Rodrigo, seu marido ausente. Sempre em reuniões, sempre em trânsito, começava a parecer um detalhe distante, quase uma vida paralela. Mas a leveza de Paris vinha com um custo. Enquanto caminhavam pelo Jardim de Luxemburgo, Helena recebeu uma ligação. Era Rodrigo. "Preciso conversar com você", disse ele, com a voz firme. "Estou pegando um voo para Paris amanhã. Quero te encontrar no hotel." O coração dela disparou. O tempo parou por um segundo, e Morten percebeu a mudança em seu semblante. "Está tudo bem?" perguntou, preocupado. Ela hesitou antes de responder. "É o meu marido. Está vindo para cá." Morten não reagiu de imediato. Apenas desviou o olhar, encarando as flores ao redor do jardim como se ali encontrasse uma resposta. Depois de um silêncio incômodo, ele murmurou: "Eu deveria ter imaginado." Helena tentou tocar sua mão, mas ele recuou discretamente. Aquela tarde perfeita, que prometia risos e calor, foi tomada por um ar frio e cortante. De volta ao hotel, Helena se trancou no quarto. Cada gesto, cada olhar que trocara com Morten agora pesava como traição. Sentia-se dividida entre a lealdade de uma relação construída com esforço e o desejo avassalador que a tomava quando estava perto daquele homem desconhecido, mas estranhamente íntimo. O reencontro com Rodrigo, no dia seguinte, foi mais tenso do que ela imaginava. Ele entrou no quarto sem abraços, sem sorrisos. "Helena, o que está acontecendo? Você está distante há meses. E agora, esse súbito encanto por Paris." "Rodrigo, não é só sobre Paris. É sobre nós. Sóbrio que deixamos de ser", respondeu ela, tentando manter a voz firme. Ele se sentou na poltrona e suspirou. "Eu sei que estive ausente. Mas pensei que isso era algo que poderíamos consertar. Eu ainda te amo, Helena." Aquelas palavras a feriram mais do que poderiam confortar. Porque, em seu íntimo, ela não sabia mais o que sentia. Morten surgira como um vendaval, bagunçando tudo o que ela pensava estar seguro. Mas Rodrigo era a base, o conhecido, o amor de longa data que, apesar de desgastado, ainda existia de alguma forma. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama do hotel, observando Rodrigo respirar profundamente ao seu lado. E pensou em Morten. Onde ele estaria? Estaria pensando nela? Teria entendido seu silêncio? Na manhã seguinte, ela foi até o deck do hotel, onde sabia que Morten costumava correr. E lá estava ele, suado, ofegante, mas com aquele mesmo olhar que a desarmava. "Eu precisava te ver", disse ela. "Achei que não viesse. Ontem foi difícil. Rodrigo, ele me ama. Mas eu não sei se ainda é o suficiente." Morten respirou fundo, tirando o boné da cabeça. "Eu não quero ser a causa da sua ruína, Helena. Mas também não vou mentir. Quero você. Não como uma aventura. Quero mais." As palavras dele foram como facas e flores ao mesmo tempo, duras e belas. Ela não respondeu, apenas se aproximou e encostou a testa na dele. Lágrimas silenciosas desceram dos olhos dela.
E Malten as enxugou com delicadeza, como quem compreende que amar também é aceitar que talvez o outro não esteja pronto para corresponder. O capítulo terminava com Helena diante de duas portas, uma representava a segurança do conhecido, a outra o risco de um amor que poderia consumir tudo. E ela, encantadora nos dias anteriores, agora parecia opaca, abafada, como se os encantos tivessem se escondido atrás das nuvens. Helena despertou antes do sol, com o coração apertado. Rodrigo ainda dormia ao seu lado, alheio ao furacão que devastava sua esposa por dentro. Ela o observou por alguns minutos. Os traços firmes, a expressão calma, os cabelos um pouco mais grisalhos do que ela se lembrava meses atrás. Ele continuava. O mesmo homem de sempre, responsável, trabalhador, confiável. Mas também o mesmo homem distante, frio, e que, sem perceber, havia deixado de olhá-la nos olhos fazia muito tempo. Com passos silenciosos, Helena se levantou, vestiu o uniforme de aeromoça com cuidado, prendeu os cabelos num coque impecável, e passou um batom suave. Seu turno começaria em poucas horas, e aquele seria o voo de retorno ao Brasil. Mas havia algo que ela precisava fazer antes de subir novamente aos céus. Desceu até a recepção do hotel e deixou um bilhete para Malten. Simples, direto, sem rodeios, preciso te ver. Às 9 horas, no banco em frente ao Café Les du Magos. Helena. O café era um dos seus preferidos em Paris. Ali, ela havia passado tardes solitárias nas primeiras viagens, aprendendo a apreciar a própria companhia. Era um lugar de refúgio, de reflexão, e agora seria palco de uma das decisões mais difíceis de sua vida. Malten chegou às 9h05, sem pressa, com o andar calmo de quem já esperava o inevitável. Vestia uma camisa de linho azul, os cabelos levemente bagunçados e os olhos estavam mais intensos do que nunca. Achei que não viesse, disse ele, sentando ao seu lado. Pensei em não vir, ela respondeu, sem rodeios. Mas eu precisava. O silêncio se instalou por alguns segundos. Nenhum dos dois ousou tocar no outro. Estavam próximos fisicamente, mas o abismo emocional entre eles parecia maior a cada instante. Ontem, Rodrigo me pediu para tentar de novo. Disse ela, finalmente. Disse que ainda me ama, que está disposto a mudar. E você? Malten perguntou, com a voz baixa. Ainda o ama? Helena olhou para o céu nublado e suspirou. Não sabia como responder aquela pergunta sem ferir alguém, talvez até a si mesma. Eu o respeito. Tenho carinho. Temos uma história, uma vida construída juntos. Mas amar? Eu não sei mais o que isso significa com ele. Malten abaixou a cabeça, pensativo. E comigo? Arriscou. Ela sorriu com tristeza. Você é um sopro de vida que me tirou do chão, mas talvez seja justamente isso o problema. Você chegou como um vento, um impulso. E eu ainda estou tentando entender se isso é amor, ou apenas a sede de liberdade. As palavras pairaram no ar como nuvens carregadas. Malten não insistiu, apenas assentiu com a cabeça, compreendendo que havia sentimentos que não podiam ser apressados. Eu embarco daqui a pouco, ela continuou. E Rodrigo também. Voltamos no mesmo voo. Então é isso? Ele perguntou, com os olhos marejados. Acabou antes mesmo de começar? Helena pegou a mão dele e apertou com força. Não sei se acabou. Só sei que agora eu preciso encarar tudo o que deixei pendente. Preciso olhar nos olhos do meu marido e entender o que ainda existe ali. Preciso ser justa. Com ele, com você e comigo. Malten se levantou. Os olhos marejados encontraram os dela pela última vez naquela manhã. Só prometa uma coisa, Helena, não viva uma vida pela metade. Seja com ele, comigo, ou sozinha. Escolha o que te faça vibrar. Ela assentiu em silêncio, e viu Malten se afastar pela calçada molhada pela garoa parisiense. O coração dela parecia dividido entre dois mundos, um de estabilidade e rotina, outro de paixão e incertezas. De volta ao hotel, Helena encontrou Rodrigo revendo e-mails no notebook, como de costume. O homem que atravessara o oceano por ela não sabia que, naquela manhã, ela também havia cruzado suas próprias fronteiras internas. Está tudo bem? Ele perguntou ao vê-la entrar. Podemos conversar antes do voo? Rodrigo fechou o notebook e fez um gesto para que ela se sentasse. Claro. Helena respirou fundo, como quem mergulha antes de dizer uma verdade. Rodrigo, quando você me pediu para tentarmos de novo, eu fiquei feliz. De verdade.
Mas eu preciso ser sincera com você. A distância entre nós não começou agora. Já faz tempo que a gente deixou de se ver, de se tocar, de se escutar. Rodrigo franziu o senho. Está falando de separação? Não estou falando de nada definitivo. Estou falando de honestidade. Porque, nesses dias aqui, eu senti algo que não sentia há muito tempo: desejo, vontade, leveza. E foi com outra pessoa. Ele arregalou os olhos, em choque. Você me traiu. Ela hesitou. Depois, respondeu com firmeza, não no sentido físico, mas no coração. Talvez sim. E isso me assusta, porque significa que tem algo muito errado entre nós. Rodrigo ficou em silêncio. Os olhos castanhos dele estavam duros, mas havia dor ali também. Dor de quem começa a enxergar o que fingia não ver. Você ama essa outra pessoa? Eu não sei. Talvez. Ou talvez eu só ame a forma como me sinto ao lado dele. Mas o fato de eu ter procurado isso fora do nosso casamento diz algo, não diz? Rodrigo assentiu, derrotado. Por alguns minutos, não disseram mais nada. Apenas ficaram ali, olhando para o chão como se o mundo houvesse desabado a seus pés. Eu não quero te prender, disse ele. Enfim, se você precisa de um tempo, ou até de um fim, eu aceito. Só não quero viver com mentira. Helena chorou em silêncio. Ele segurou sua mão, com ternura, e pela primeira vez em muito tempo, eles se viram de verdade. O voo de volta foi silencioso. Helena trabalhou com profissionalismo, mas os olhos procuravam, de tempos em tempos, entre os passageiros, por um rosto que ela sabia que não estaria ali. Na madrugada, quando todos dormiam a bordo, ela sentou-se sozinha no compartimento dos comissários e pegou o celular. Havia uma mensagem de Morten. Espero que esteja bem, onde quer que esteja. Estou torcendo para que você escolha a si mesma. Com carinho, M. Ela leu e releu aquela mensagem. Não respondeu. Ainda não era hora, mas sentiu o coração aquecido. Naquela noite, ela não tomou nenhuma decisão, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava, finalmente, no comando do próprio voo. Onde estavam hospedados, os telhados de Paris pareciam bailar ao som de uma melodia silenciosa. Helena observava tudo pela enorme varanda de vidro do quarto. O vestido vermelho que escolhera para o jantar colava-se ao seu corpo como um segundo tecido de pele, realçando cada curva que Alex aprendera a explorar nas noites anteriores. Era impossível negar, estavam apaixonados. Mas também era impossível ignorar a linha tênue que dividia paixão e destruição. Helena sentia o peso de cada beijo trocado em segredo, de cada toque clandestino, entre as poltronas da primeira classe e dos corredores dos hotéis. Havia algo perigosamente viciante naquele relacionamento proibido, como se viver à beira do abismo trouxesse mais cor aos seus dias. Alex estava atrasado. Disse que resolveria algo urgente antes do jantar. Helena temia que o reencontro com Sophie, a esposa, estivesse prestes a acontecer. Aquela mulher não era burra. E mesmo que Alex dissesse que o casamento estava morto, Helena sabia que as feridas de uma separação iminente ainda não estavam cicatrizadas. Ela tentou não pensar. Pegou a taça de vinho e sentou-se à beira da cama king size, cruzando as pernas com elegância. O celular vibrou. Desça. Estou no saguão. Helena prendeu a respiração por um segundo. Ele estava ali. Ainda queria vê-la. Ainda a desejava. A dúvida deu lugar à excitação, e em poucos minutos ela desceu. O saguão era requintado, com lustres de cristal, e um pianista tocando discretamente. Alex estava encostado em uma das colunas de mármore, vestindo um blazer azul marinho, o rosto parcialmente encoberto pela luz suave do ambiente. Quando a viu, os olhos dele brilharam como se ela fosse a única pessoa no mundo. Pegou-a pela mão, beijou-lhe os dedos e sussurrou: hoje, Paris é só nossa. Saíram caminhando pelas calçadas charmosas, rindo, trocando olhares cúmplices. Jantaram num restaurante à beira do Sena, onde o garçom trouxe escargot e vinho tinto francês. Helena sentia-se dentro de um filme, longe da realidade, longe de regras, longe de culpa. Ali, entre as pontes de pedra e os músicos de rua, ela era apenas uma mulher apaixonada. Você já pensou em ficar aqui? Ele perguntou, passando os dedos pelos cabelos dela. Ficar em Paris? Ela sorriu. Ficar comigo. O coração dela falhou por um segundo. Era isso que ela queria?
Largar tudo? A profissão, a rotina dos voos, o lar pequeno e confortável em Lisboa. E também esquecer que havia outra mulher sofrendo em silêncio, talvez já desconfiando de tudo. Eu não sei, Alex. É tudo tão rápido. Rápido demais para sentir isso? Ele a beijou com uma intensidade que a fez esquecer seu nome por alguns segundos. Voltaram para o hotel cambaleando entre beijos e promessas. A noite foi feita de corpos entrelaçados, lençóis amarrotados e suspiros abafados. Mas naquela madrugada, após ele adormecer, Helena levantou-se, nua, enrolou-se em um dos lençóis e olhou novamente a cidade. Era linda, sim, mas também era confusa, porque entre as luzes da Torre Eiffel e a sombra do adultério, ela começava a perceber que não era só Alex quem estava quebrando promessas. Ela também estava se despedaçando por dentro. Horas depois, um bilhete apareceu por debaixo da porta. Uma caligrafia feminina. Helena, precisamos conversar. Agora. Sophie. O mundo de Helena congelou. Ela vestiu-se às pressas, com as mãos tremendo. O encontro estava marcado no café do hotel. Quando chegou, Sophie já a esperava. Loira, elegante, com olhos que não denunciavam raiva, mas uma calma apavorante. Aquilo era ainda pior do que um escândalo. Você sabe quem eu sou, não? É, Sophie disse, cruzando as pernas. Sim. Helena sussurrou, sentando-se diante dela. E sabe o que está acontecendo com o meu marido? Silêncio. Alex não tem coragem de te contar o que realmente está acontecendo. Mas eu tenho. Estamos em processo de separação, sim. Mas há um filho de 8 anos. E ele não te contou. Porque ele mesmo ainda não sabe como lidar com isso. A revelação foi como um soco no estômago. Um filho? Helena sentiu o mundo girar. Eu não estou aqui para te ameaçar. Só acho que você tem o direito de saber com quem está se envolvendo. Sophie se levantou, deixando a xícara intocada. Antes de ir, lançou um último olhar. Você ama ele. Eu vejo isso. Mas amar alguém não significa que você vai conseguir viver com as consequências. Helena passou o resto do dia trancada no quarto. Quando Alex voltou, ela não disse nada sobre Sophie. Apenas o abraçou como se fosse a última vez. Naquela noite, ela soube. Estava se apaixonando por um homem que vinha carregado de um passado que não lhe pertencia. E talvez, apesar de tudo, ela não fosse a salvação que ele procurava. Talvez fosse apenas mais uma estação entre tantos destinos. A chuva fina caía sobre Paris como um véu melancólico, escorrendo pelas janelas do quarto de hotel e desenhando linhas tortuosas, como as emoções que corriam dentro de Helena. Depois do encontro silencioso com Sophie, a mulher que carregava o título de esposa de Alex, nada mais parecia ter o mesmo sabor. Nem o vinho francês, nem os beijos dele, nem os passeios pelos becos românticos da Cidade Luz. Ela queria confrontá-lo. Mas também temia ouvir da boca dele aquilo que Sophie já havia antecipado, a existência de um filho, um passado mais sólido do que qualquer paixão recém-nascida. E isso mudava tudo. Alex estava no banho. O vapor se espalhava pelo ambiente, abafando os sons e os sentidos. Helena, sentada na poltrona próxima à cama, segurava nas mãos o bilhete de Sophie. Lera e relera dezenas de vezes. Aquela caligrafia perfeita, quase carinhosa, parecia carregada de dor. E mesmo que tivesse razões para odiar aquela mulher, Helena não conseguia sentir nada além de empatia. Ela sabia, e mesmo assim, escolheu a dignidade. Alex saiu do banheiro enrolado na toalha. Estava distraído, cantarolando algo em francês. Mas quando viu o semblante sério de Helena e o bilhete em suas mãos, seu sorriso morreu no ar. Ela falou com você, não é? Helena apenas assentiu. Os olhos úmidos, a boca trêmula. E é verdade? Ela perguntou. Você tem um filho? Silêncio. Um silêncio pesado demais para o tamanho daquele quarto. Alex respirou fundo, como se estivesse mergulhando em águas escuras. Sim, tenho um filho. Thomas, 8 anos. Helena levou as mãos ao rosto. Não era apenas a revelação, era o fato de ele não ter lhe contado. Tantas noites divididas, tantas promessas sussurradas ao pé do ouvido. E mesmo assim, ele escolhera esconder aquilo. Você mentiu para mim, Alex. Eu não menti. Eu omiti. Eu queria te proteger disso. Queria proteger a gente. Ela riu, amarga.
Proteger? De quê? Da verdade? Você acha mesmo que isso funciona? Alex se ajoelhou diante dela, os olhos marejados. Helena, eu estou perdido. Meu casamento morreu há anos. Sophie sabe disso. A única coisa que ainda me prende a ela é o Thomas. E eu estou tentando descobrir como fazer tudo certo, sem machucar ninguém. Mas tudo desmoronou quando você apareceu. Helena olhou. Aqueles olhos castanhos que tantas vezes a fizeram perder o fôlego agora pareciam menores, frágeis, humanos demais. Eu não quero ser o motivo de uma criança crescer sem o pai, Alex. Eu não quero carregar essa culpa. E você acha que eu quero viver longe dele? Não quero, mas também não posso negar o que sinto por você. Ela se levantou, afastando-se. Talvez devêssemos nos afastar, pelo menos por agora. As palavras doeram mais nela do que nele, mas eram necessárias. Ela precisava de tempo, precisava entender se o que viviam era amor, ou apenas uma fuga a dois. Na manhã seguinte, ela fez as malas e pediu transferência de hotel. Disse ao gerente que estava lidando com questões pessoais e que preferia não ser incomodada. Alex mandou mensagens, muitas, mas ela não respondeu nenhuma. Durante os dias que se seguiram, Helena andou por Paris como uma alma sem rumo. Visitou a Catedral de Notre-Dame, os Jardins de Luxemburgo, o Louvre. Mas tudo parecia mudo, desfocado. Como se a beleza daquela cidade já não conseguisse penetrar a muralha que se ergueu em seu peito. Certa tarde, sentada num banco às margens do Sena, ela viu um pai segurando o filho nos ombros. O menino gargalhava, apontando para os barcos que passavam. Aquela cena simples a destruiu por dentro. Ela pensou em Thomas, pensou em Sophie, e pensou em como Alex estava dividido entre dois mundos. O celular vibrou. Era uma mensagem dele, novamente. Encontre-me na Pont des Arts, às 19 horas, por favor. Ela hesitou, mas foi. A ponte estava quase vazia. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Alex estava encostado no parapeito, segurando algo nas mãos. Quando a viu, o alívio foi imediato. Mas ele não sorriu. Sabia que não havia espaço para romantismo. Eu precisava te ver. Você já me viu, Alex. Agora diga o que quer. Ele estendeu um envelope. Esses são os papéis do divórcio. Eu os assinei hoje. Helena arregalou os olhos. O quê? Sophie e eu conversamos. Ela também merece ser feliz. E eu estou disposto a enfrentar tudo. Por você, pelo que sinto. E Thomas é meu filho. E sempre será. Mas eu quero ser um pai presente. Não um homem ausente em nome da culpa. Eu vou lutar por uma guarda compartilhada. E vou ser honesto com ele. Contar tudo quando for a hora. Helena não sabia o que dizer. Parte dela queria abraçá-lo e nunca mais soltar. A outra parte gritava que aquilo ainda era perigoso demais. Eu não posso decidir isso agora. Eu entendo. Só queria que soubesse que estou tentando fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique te perder. Ele se aproximou, pegou-lhe a mão e a beijou com delicadeza. Você trouxe luz para a minha vida, Helena, mas eu entendo se decidir ir embora. Ela não disse nada, apenas ficou ali, olhando os cadeados enferrujados na grade da ponte, símbolos de amores eternos ou fracassados. Quando ele foi embora, Helena ficou sozinha com o envelope nas mãos e um turbilhão no peito. Paris continuava linda, mas o amor, às vezes, era cruel. Impossível de conter. Desde o jantar no hotel, onde ela e Leonardo haviam se entregado a uma noite de prazer e paixão, algo dentro dela havia mudado. Isabela, sempre tão disciplinada, sentia-se agora dividida entre o desejo intenso e o medo de perder-se completamente nesse romance proibido. Leonardo, por sua vez, havia deixado claro que o que sentia não era apenas físico. Seu olhar dizia. Mais do que qualquer palavra ele a desejava de corpo e alma. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o sol invadindo o quarto do hotel. Ao seu lado, a cama estava vazia, mas sobre a mesa, um bilhete repousava delicadamente junto a uma rosa vermelha. Ela leu: te espero no Jardim de Luxemburgo às 10 horas. Preciso te ver, sem pressa, sem máscaras. Apenas nós dois. L. Isabela segurou o bilhete com as mãos trêmulas. O toque da letra cursiva,
a rosa, o convite para um momento longe do luxo do hotel ou da formalidade do avião. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Ela se arrumou com cuidado. Vestiu um vestido leve, azul escuro, e prendeu os cabelos num coque despojado. Escolheu um perfume suave, como se quisesse esconder o quanto estava ansiosa. Pegou um táxi e partiu rumo ao Jardim de Luxemburgo, com o coração em disparada. Quando chegou, viu Leonardo sentado em um banco, sob uma árvore frondosa, com um sorriso sereno e acolhedor. Ao vê-la, ele se levantou e estendeu a mão. "Que bom que veio", disse ele, e beijou-lhe a mão com ternura. Isabela sorriu, envergonhada, mas não resistiu ao toque de seus dedos. Caminharam entre as árvores, os canteiros floridos e o som distante de crianças brincando. Conversaram como se fossem velhos amigos, mas a tensão entre eles era palpável. Em meio à conversa, Leonardo finalmente falou: "Eu não posso fingir que isso é apenas um caso. Você me tirou o chão, Isabela. Eu nunca pensei que isso aconteceria logo comigo, e logo em um voo para Paris. Leonardo, eu não sei o que dizer. Eu também me sinto diferente com você, mas tenho medo", confessou ela, olhando para os próprios pés. "Medo de quê? Medo de me machucar, de estar me entregando a algo que não tem futuro. Medo de abrir mão da minha carreira, da minha estabilidade, por algo que talvez só exista aqui, agora." Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos. "Isso não é só aqui. Isso é real. Eu sei que é complicado, mas... e se nós dois arriscássemos?" O beijo aconteceu sem planejamento, sem contenção. Foi lento, cheio de desejo e ternura. Ali, entre os jardins de Paris, Isabela esqueceu do uniforme, dos comissários, dos passageiros da primeira classe. Esqueceu que havia regras. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se viva. Naquela mesma noite, Isabela retornou ao hotel com um sorriso no rosto. Porém, a euforia durou pouco. Ao entrar no saguão, ela se deparou com uma figura conhecida: Vinícius, seu ex-namorado e copiloto do voo de volta. Ele estava hospedado no mesmo hotel, e a viu assim que ela passou pela recepção. "Isabela?", disse ele, surpreso. "Que coincidência te encontrar aqui." Ela congelou por um instante. Vinícius ainda mexia com ela de alguma forma. A história dos dois havia terminado de forma amarga, mas não totalmente resolvida. Ele parecia mais maduro, com a barba bem feita e o olhar mais calmo. "Oi, Vinícius." "Que surpresa", respondeu, desconcertada. "Eu soube que você está escalada para o voo de retorno. Será um prazer voar com você de novo", disse ele, sorrindo de maneira ambígua. Isabela fez um aceno educado e seguiu até o elevador. Lá dentro, seu coração acelerava. O passado acabava de invadir seu presente, e ela sabia que isso poderia significar confusão. No dia seguinte, o voo de volta para o Brasil partiu ao meio-dia. Leonardo entrou por último na aeronave. Trocou um olhar com Isabela ao passar pela primeira classe, mas nada disse. Ambos sabiam que agora era preciso manter a discrição. No entanto, as memórias estavam vivas. Cada gesto, cada sorriso escondido, cada sussurro ainda queimava na pele. Vinícius, atento aos movimentos de Isabela, percebeu o olhar trocado entre ela e Leonardo. Era sutil, mas ele conhecia bem aquele tipo de conexão. Não comentou nada durante o voo, mas algo em seu olhar demonstrava ciúmes e desconfiança. Após o serviço de bordo, enquanto Isabela organizava o carrinho de bebidas no fundo da aeronave, Vinícius aproximou-se. "Está tudo bem entre você e o passageiro da poltrona?" Ela gelou. "Claro. Por que a pergunta? Porque você nunca sorriu assim para mim, nem quando a gente estava no auge do nosso namoro. E agora parece que você encontrou o que estava procurando." "Você não tem o direito de dizer isso, Vinícius." "Não mais. Talvez não. Mas... cuidado, Isa. Paris é um sonho. E sonhos, às vezes, viram pesadelos quando voltamos à realidade." Isabela sentiu o estômago revirar. Sabia que havia um fundo de verdade naquela provocação. Seu amor por Leonardo era intenso, mas recente, impulsivo. Como manter aquilo no mundo real? Ao pousarem no Brasil, Leonardo esperou por Isabela no desembarque. Ela hesitou, mas foi até ele. "Preciso de um tempo", disse ela, segurando as mãos dele com força. "Não quero que isso acabe, mas preciso saber se consigo manter os pés no chão." Leonardo beijou sua testa. "Eu espero o tempo que for, Isabela."
porque depois de te conhecer, minha vida mudou. Só quero você, disse, e a soltou. Enquanto ele se afastava entre os passageiros, Isabela ficou ali, sozinha, no saguão, o coração dividido entre a paixão arrebatadora que conhecera nos céus de Paris e a dura realidade que a esperava no chão. Ela sabia que o próximo capítulo de sua vida seria decisivo, e que o amor, por mais bonito que fosse, exigia coragem e escolhas. O céu de Paris parecia conspirar com os sentimentos confusos que invadiam o coração de Isabela. A cidade-luz, que inspirava tantos romances e canções, agora era o palco de um triângulo amoroso que se aprofundava cada vez mais. Ao mesmo tempo em que ela tentava manter a compostura e a profissionalidade, dentro de si o turbilhão de emoções era impossível de conter. Desde o jantar no hotel, onde ela e Leonardo haviam se entregado a uma noite de prazer e paixão, algo dentro dela havia mudado. Isabela, sempre tão disciplinada, sentia-se agora dividida entre o desejo intenso e o medo de perder-se completamente nesse romance proibido. Leonardo, por sua vez, havia deixado claro que o que sentia não era apenas físico. Seu olhar dizia. Mais do que qualquer palavra ele a desejava de corpo e alma. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o sol invadindo o quarto do hotel. Ao seu lado, a cama estava vazia, mas sobre a mesa, um bilhete repousava delicadamente junto a uma rosa vermelha. Ela leu: "Te espero no Jardim de Luxemburgo às 10 horas. Preciso te ver, sem pressa, sem máscaras. Apenas nós dois. L." Isabela segurou o bilhete com as mãos trêmulas. O toque da letra cursiva, a rosa, o convite para um momento longe do luxo do hotel ou da formalidade do avião. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Ela se arrumou com cuidado. Vestiu um vestido leve, azul escuro, e prendeu os cabelos num coque despojado. Escolheu um perfume suave, como se quisesse esconder o quanto estava ansiosa. Pegou um táxi e partiu rumo ao Jardim de Luxemburgo, com o coração em disparada. Quando chegou, viu Leonardo sentado em um banco, sob uma árvore frondosa, com um sorriso sereno e acolhedor. Ao vê-la, ele se levantou e estendeu a mão. "Que bom que veio", disse ele, e beijou-lhe a mão com ternura. Isabela sorriu, envergonhada, mas não resistiu ao toque de seus dedos. Caminharam entre as árvores, os canteiros floridos e o som distante de crianças brincando. Conversaram como se fossem velhos amigos, mas a tensão entre eles era palpável. Em meio à conversa, Leonardo finalmente falou: "Eu não posso fingir que isso é apenas um caso. Você me tirou o chão, Isabela. Eu nunca pensei que isso aconteceria logo comigo, e logo em um voo para Paris. Leonardo, eu não sei o que dizer. Eu também me sinto diferente com você, mas tenho medo", confessou ela, olhando para os próprios pés. "Medo de quê?" "Medo de me machucar, de estar me entregando a algo que não tem futuro. Medo de abrir mão da minha carreira, da minha estabilidade, por algo que talvez só exista aqui, agora." Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos. "Isso não é só aqui, isso é real. Eu sei que é complicado, mas e se nós dois arriscássemos?" O beijo aconteceu sem planejamento, sem contenção. Foi lento, cheio de desejo e ternura. Ali, entre os jardins de Paris, Isabela esqueceu do uniforme, dos comissários, dos passageiros da primeira classe. Esqueceu que havia regras. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se viva. Naquela mesma noite, Isabela retornou ao hotel com um sorriso no rosto. Porém, a euforia durou pouco. Ao entrar no saguão, ela se deparou com uma figura conhecida: Vinícius, seu ex-namorado e copiloto do voo de volta. Ele estava hospedado no mesmo hotel, e a viu assim que ela passou pela recepção. "Isabela?", disse ele, surpreso. "Que coincidência te encontrar aqui." Ela congelou por um instante. Vinícius ainda mexia com ela de alguma forma. A história dos dois havia terminado de forma amarga, mas não totalmente resolvida. Ele parecia mais maduro, com a barba bem feita e o olhar mais calmo. "Oi, Vinícius." "Que surpresa", respondeu, desconcertada. "Eu soube que você está escalada para o voo de retorno. Será um prazer voar com você de novo", disse ele, sorrindo de maneira ambígua. Isabela fez um aceno educado e seguiu até o elevador. Lá dentro, seu coração acelerava. O passado acabava de invadir seu presente, e ela sabia que isso poderia significar confusão. No dia seguinte, o voo de volta para o Brasil partiu ao meio-dia.
Leonardo entrou por último na aeronave. Trocou um olhar com Isabela ao passar pela primeira classe, mas nada disse. Ambos sabiam que agora era preciso manter a discrição. No entanto, as memórias estavam vivas. Cada gesto, cada sorriso escondido, cada sussurro ainda queimava na pele. Vinícius, atento aos movimentos de Isabela, percebeu o olhar trocado entre ela e Leonardo. Era sutil, mas ele conhecia bem aquele tipo de conexão. Não comentou nada durante o voo, mas algo em seu olhar demonstrava ciúmes e desconfiança. Após o serviço de bordo, enquanto Isabela organizava o carrinho de bebidas no fundo da aeronave, Vinícius aproximou-se. Está tudo bem entre você e o passageiro da poltrona? Ela gelou. Claro. Por que a pergunta? Porque você nunca sorriu assim para mim, nem quando a gente estava no auge do nosso namoro. E agora parece que você encontrou o que estava procurando. Você não tem o direito de dizer isso, Vinícius. Não mais. Talvez não. Mas, cuidado, Isa. Paris é um sonho. E sonhos, às vezes, viram pesadelos quando voltamos à realidade. Isabela sentiu o estômago revirar. Sabia que havia um fundo de verdade naquela provocação. Seu amor por Leonardo era intenso, mas recente, impulsivo. Como manter aquilo no mundo real? Ao pousarem no Brasil, Leonardo esperou por Isabela no desembarque. Ela hesitou, mas foi até ele. Preciso de um tempo, disse ela, segurando as mãos dele com força. Não quero que isso acabe, mas preciso saber se consigo manter os pés no chão. Leonardo beijou sua testa. Eu espero o tempo que for, Isabela. Porque depois de te conhecer, minha vida mudou. Só quero você, disse, e a soltou. Enquanto ele se afastava entre os passageiros, Isabela ficou ali, sozinha, no saguão, o coração dividido entre a paixão arrebatadora que conhecera nos céus de Paris e a dura realidade que a esperava no chão. Ela sabia que o próximo capítulo de sua vida seria decisivo, e que o amor, por mais bonito que fosse, exigia coragem e escolhas. Leonardo, por sua vez, havia deixado claro que o que sentia não era apenas físico. Seu olhar dizia. Mais do que qualquer palavra, ele a desejava de corpo e alma. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o sol invadindo o quarto do hotel. Ao seu lado, a cama estava vazia, mas sobre a mesa, um bilhete repousava delicadamente junto a uma rosa vermelha. Ela leu: te espero no Jardim de Luxemburgo às 10 horas. Preciso te ver, sem pressa, sem máscaras. Apenas nós dois. L. Isabela segurou o bilhete com as mãos trêmulas. O toque da letra cursiva, a rosa, o convite para um momento longe do luxo do hotel ou da formalidade do avião. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Ela se arrumou com cuidado. Vestiu um vestido leve, azul escuro, e prendeu os cabelos num coque despojado. Escolheu um perfume suave, como se quisesse esconder o quanto estava ansiosa. Pegou um táxi e partiu rumo ao Jardim de Luxemburgo, com o coração em disparada. Quando chegou, viu Leonardo sentado em um banco, sob uma árvore frondosa, com um sorriso sereno e acolhedor. Ao vê-la, ele se levantou e estendeu a mão. Que bom que veio, disse ele, e beijou-lhe a mão com ternura. Isabela sorriu, envergonhada, mas não resistiu ao toque de seus dedos. Caminharam entre as árvores, os canteiros floridos e o som distante de crianças brincando. Conversaram como se fossem velhos amigos, mas a tensão entre eles era palpável. Em meio à conversa, Leonardo finalmente falou: eu não posso fingir que isso é apenas um caso. Você me tirou o chão, Isabela. Eu nunca pensei que isso aconteceria logo comigo, e logo em um voo para Paris. Leonardo, eu não sei o que dizer. Eu também me sinto diferente com você, mas tenho medo, confessou ela, olhando para os próprios pés. Medo de quê? Medo de me machucar, de estar me entregando a algo que não tem futuro. Medo de abrir mão da minha carreira, da minha estabilidade, por algo que talvez só exista aqui, agora. Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos. Isso não é só aqui, isso é real. Eu sei que é complicado, mas... e se nós dois arriscássemos? O beijo aconteceu sem planejamento, sem contenção. Foi lento, cheio de desejo e ternura. Ali, entre os jardins de Paris, Isabela esqueceu do uniforme, dos comissários, dos passageiros da primeira classe. Esqueceu que havia regras. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se viva. Naquela mesma noite, Isabela retornou ao hotel com
um sorriso no rosto. Porém, a euforia durou pouco. Ao entrar no saguão, ela se deparou com uma figura conhecida. Vinícius, seu ex-namorado e copiloto do voo de volta. Ele estava hospedado no mesmo hotel, e a viu assim que ela passou pela recepção. Isabela? Disse ele, surpreso. Que coincidência te encontrar aqui. Ela congelou por um instante. Vinícius ainda mexia com ela de alguma forma. A história dos dois havia terminado de forma amarga, mas não totalmente resolvida. Ele parecia mais maduro, com a barba bem feita e o olhar mais calmo. Oi, Vinícius. Que surpresa, respondeu, desconcertada. Eu soube que você está escalada para o voo de retorno. Será um prazer voar com você de novo, disse ele, sorrindo de maneira ambígua. Isabela fez um aceno educado e seguiu até o elevador. Lá dentro, seu coração acelerava. O passado acabava de invadir seu presente, e ela sabia que isso poderia significar confusão. No dia seguinte, o voo de volta para o Brasil partiu ao meio-dia. Leonardo entrou por último na aeronave. Trocou um olhar com Isabela ao passar pela primeira classe, mas nada disse. Ambos sabiam que agora era preciso manter a discrição. No entanto, as memórias estavam vivas. Cada gesto, cada sorriso escondido, cada sussurro ainda queimava na pele. Vinícius, atento aos movimentos de Isabela, percebeu o olhar trocado entre ela e Leonardo. Era sutil, mas ele conhecia bem aquele tipo de conexão. Não comentou nada durante o voo, mas algo em seu olhar demonstrava ciúmes e desconfiança. Após o serviço de bordo, enquanto Isabela organizava o carrinho de bebidas no fundo da aeronave, Vinícius aproximou-se. Está tudo bem entre você e o passageiro da poltrona? Ela gelou. Claro. Por que a pergunta? Porque você nunca sorriu assim para mim, nem quando a gente estava no auge do nosso namoro. E agora parece que você encontrou o que estava procurando. Você não tem o direito de dizer isso, Vinícius. Não mais. Talvez não, mas... Cuidado, Isa. Paris é um sonho. E sonhos, às vezes, viram pesadelos quando voltamos à realidade. Isabela sentiu o estômago revirar. Sabia que havia um fundo de verdade naquela provocação. Seu amor por Leonardo era intenso, mas recente, impulsivo. Como manter aquilo no mundo real? Ao pousarem no Brasil, Leonardo esperou por Isabela no desembarque. Ela hesitou, mas foi até ele. Preciso de um tempo, disse ela, segurando as mãos dele com força. Não quero que isso acabe, mas preciso saber se consigo manter-os pés no chão. Leonardo beijou sua testa. Eu espero o tempo que for, Isabela. Porque depois de te conhecer, minha vida mudou. Só quero você, disse, e a soltou. Enquanto ele se afastava entre os passageiros, Isabela ficou ali, sozinha, no saguão, o coração dividido entre a paixão arrebatadora que conhecera nos céus de Paris e a dura realidade que a esperava no chão. Ela sabia que o próximo capítulo de sua vida seria decisivo, e que o amor, por mais bonito que fosse, exigia coragem e escolhas. O avião pousava suavemente em Paris, a cidade iluminada cintilava sob as luzes da noite, prometendo um recomeço. Clara estava sentada na janela, com o coração apertado, sentindo que, depois de tanta turbulência emocional, finalmente estava pronta para voar em direção ao seu destino, não apenas o destino físico, mas o destino de sua alma. O voo que marcava o fim de uma longa jornada de dúvidas, traições e amores proibidos, e o começo de uma nova história, ainda incerta, mas vivida com coragem. Desde o seu retorno ao Brasil, depois do conturbado reencontro com Henrique, Clara sentia que seu mundo desabava aos poucos. A dor da traição, a culpa que consumia suas noites, a confusão em seu coração, tudo se misturava em um turbilhão que parecia não ter fim. E ainda assim, havia Oliver, o marinheiro apaixonado que despertara nela sentimentos que ela jamais pensara experimentar. Durante semanas, ela tentara manter tudo sob controle. Evitava encontros com Oliver, buscando respostas em seu trabalho e na rotina exaustiva dos voos. Mas a saudade e o desejo eram mais fortes. O reencontro inesperado com Vinícius, seu ex-copiloto, acrescentara mais um dilema ao seu coração já dividido. Vinícius representava um passado confortável, cheio de promessas e memórias, e ele não desistira dela facilmente. Naquela encruzilhada, Clara se viu forçada a fazer uma escolha que afetaria não apenas a ela, mas também os 3 homens que amava cada um a seu modo.
Sentada no avião, olhando a cidade se afastar, Clara respirou fundo e relembrou os momentos que a trouxeram até ali. Lembrou-se do primeiro encontro com Oliver, da paixão avassaladora que a consumiu, da dor ao descobrir os segredos dele. Recordou Henrique, seu porto seguro, a quem devia a confiança quebrada e a verdade por contar. Pensou em Vinícius, que jamais deixara de amá-la e de acreditar em um futuro juntos. A memória desses sentimentos contrastava com a realidade presente, a solidão da cabine, o zumbido constante dos motores e a iminência da decisão final. Naquela noite, em seu pequeno apartamento parisiense, Olivera esperava. Não havia promessas vazias ou palavras doces demais, apenas a sinceridade de quem sabe que o amor é uma luta diária. Ele a recebeu com um abraço apertado, sentindo a fragilidade e a força da mulher que havia escolhido ficar. "Está pronta?" perguntou ele suavemente. "Para tentar, para ser feliz, apesar de tudo", respondeu Clara, com os olhos marejados. Os dias que se seguiram foram marcados por conversas profundas, reencontros emocionantes e o esforço de construir uma relação baseada na verdade, na compreensão e no perdão. Não seria fácil. Os fantasmas do passado ainda rondavam, e as consequências das escolhas feitas ainda pesavam em seus corações. De volta ao Brasil, Henrique enfrentava sua própria batalha. A dor da traição doía mais do que jamais imaginara, mas ele buscava entender, perdoar e seguir em frente. Em uma última mensagem enviada a Clara, ele expressava seu desejo de que ela encontrasse a felicidade, mesmo que longe dele. "Obrigado por ter sido parte da minha vida", escreveu ele. "Que seu caminho seja iluminado." Enquanto isso, Vinícius também procurava aceitar a decisão de Clara. O amor, para ele, era libertação, e não prisão. Apesar da dor, desejava que ela fosse feliz, mesmo que essa felicidade não incluísse ele. Naquele inverno parisiense, Clara aprendeu que amar não é se perder, nem se aprisionar. Amar é encontrar coragem para seguir em frente, mesmo que o caminho seja incerto e as escolhas difíceis. Amar é, acima de tudo, ser fiel a si mesma. O sol da manhã entrava pela janela do apartamento, iluminando os traços serenos de Clara. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia-se em paz. O passado permanecia como uma lembrança, um capítulo encerrado, e o futuro se abria à sua frente, cheio de possibilidades. Ela sabia que o amor verdadeiro não era perfeito, mas era real, e que, como um avião, às vezes era preciso enfrentar turbulências para alcançar a calma nos céus. Com um sorriso suave, Clara se preparou para o próximo voo, não apenas o voo físico que faria naquela manhã, mas o voo simbólico de sua vida, cheia de recomeços, esperança e um amor que valia cada batalha.